Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai continuar aí o nosso conteúdo trabalhado ainda nessa primeira unidade, que é falando sobre o objeto de estudo da educação física. E aí, para hoje, vou compartilhar aqui com vocês alguns slides para a gente poder dar continuidade na nossa aula. A ideia é que a gente consiga fechar hoje esse assunto que a gente iniciou semana passada. E aí, vocês lembram, devem recordar que semana passada a gente tratou, na última aula, desculpa, a gente tratou sobre o objeto de estudo da educação física. E aí, falando de maneira bem específica, a gente deixou claro no vídeo passado que o objeto de estudo da educação física, dentro do ambiente escolar, é caracterizado aí como uma cultura corporal. Isso de acordo com o coletivo de autores. Hoje, a ideia é trazer outras literaturas do campo da educação física e mostrar o que essas literaturas vão dizer a respeito desse objeto. Né? Vocês vão perceber que não há um consenso ainda dentro da educação física em relação a esse objeto. E aí a gente trouxe na semana passada, no vídeo passado, alguns questionamentos, né, sobre esse objeto, sobre o que diz a literatura em relação aos PCNs, a BNCC, se existe uma obra principal, né, o que dizem os livros em relação a isso. E aí, quais conteúdos, né, que são trabalhados a partir dessas literaturas. A gente vai ter um próximo vídeo que a gente vai trabalhar com essa questão ainda, né? Qual é a base teórica, o que os referenciais curriculares falam em relação a esse objeto. Hoje a gente vai também tratar sobre isso. E aí vocês devem recordar que no vídeo passado a gente tratou especificamente dessa literatura, que é o livro chamado Metodologia do Ensino da Educação Física, que foi publicado inicialmente em 92 e teve uma segunda edição aí em 2013. Falei um pouco dos autores dessa literatura, né, até a sua atualização. E aí, estou passando um pouquinho mais rápido porque a gente já tratou sobre essa questão, né? E aí eu mostrei para vocês esse quadro, né, esse organograma que o professor Lino Castellani Filho criou para falar da cultura corporal, que ela vai ser desdobrada em 5 grandes conteúdos dentro do ambiente escolar, que são as danças, os jogos, a ginástica, as lutas, o esporte, traduzidos, né, dentro das práticas corporais também esportivas, dentro da disciplina de educação física, que é essa disciplina curricular que vai dar o tratamento pedagógico a esses 5 grandes conteúdos da cultura corporal. E aí falei também desse esquema, né, que o professor Lino Castellani Filho propôs lá no início da década de 80, 90, sobre a organização das abordagens pedagógicas, como é que essas abordagens tratam especificamente sobre o objeto de ensino da educação física. A abordagem que a gente está tratando especificamente na aula de hoje, que é do livro coletivo de autores, é a abordagem crítico-superadora. Se vocês observarem nesse organograma, a gente está aqui dentro do grupo das propositivas sistematizadas, que a gente vai ter aí 3, né? A abordagem da aptidão física, a concepção crítico-emancipatória, que está em transição, se vocês observarem aqui na base da tela, né? E a concepção crítico-superadora. E aí, o que dizem os PCNs em relação a esse objeto? Os PCNs vão organizar esse documento chamado de PCN, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Eles foram propostos lá em 1997 para propor o ensino da educação física na escola. E eles vão organizar, em termos de conteúdo, para o professor, 3 grandes blocos de conteúdo. Um bloco que o professor trataria dos esportes, das lutas, dos jogos e da ginástica. Um segundo grande bloco das atividades rítmicas e expressivas. E um outro bloco para tratar sobre o conhecimento sobre o corpo. E aí, na BNCC, o que a BNCC vai dizer, né, que é um documento mais atual? A gente vai ter uma próxima aula que eu vou tratar especificamente só sobre esse documento. Eu estou só apresentando porque a gente está mostrando aqui o objeto de estudo dentro das diferentes literaturas, né? Então, a partir desse objeto, a gente vai identificar os conteúdos que vão ser trabalhados dentro da disciplina de educação física. E aí, a gente, como está no processo de transição, a literatura fala conteúdo, a BNCC chama de unidade temática. Como que a gente deve se referir, né?
a gente já não está mais na questão clássica, né? A gente já está avançando em relação a essa questão. Já há um consenso em relação ao tratamento desses conteúdos dentro da escola, e aí vamos ver o que é a literatura específica do campo da educação física. Essas literaturas que eu vou apresentar para vocês agora, elas deram origem praticamente a todas as abordagens pedagógicas que nós conhecemos do campo da educação física, as teorias que discutem a educação física na escola. E aí, tratando da primeira literatura, que foi escrita em 98 pelo professor Goltani com um grupo de colaboradores, essa abordagem, ela vai dar origem, esse livro vai dar origem a uma abordagem chamada de desenvolvimentista, onde o objeto principal discutido nesse livro é o movimento humano. Então, para o professor Goltani, assim como esse grupo de colaboradores, eles vão entender que o objeto de estudo da educação física, naquela época, lá em 88, era o movimento humano. Então, esse livro dá origem aí ao que a gente vai chamar de abordagem desenvolvimentista. Em 88, o professor Mauro Betti vai escrever um livro chamado Educação Física e Sociedade, e esse livro vai dar origem também a uma outra abordagem, chamada de abordagem sistêmica, né, que para ele o objeto de estudo da educação física é o movimento sistematizado. E aí, em 92, né, dando continuidade assim, ao processo de escrita dessas literaturas, surge o coletivo de autores, do qual a gente já tratou no vídeo passado. Em 94, a gente tem um livro escrito pelo professor João Batista Freire, chamado Educação de Corpo Inteiro, e ele vai entender que o objeto de estudo da educação física aí, nesse período, de acordo com esse livro, vão ser os jogos, né? Então, dentro da educação física, ele entende que o principal objeto a ser trabalhado devem ser os jogos. E esse livro dá a origem a uma abordagem no Brasil chamada de construtivista interacionista. Em 94, a gente vai ter o professor Helenor Kunz, com o livro Educação Física, Ensino e Mudança, dando origem a uma nova abordagem, chamada de crítico-emancipatória. E aí o professor Helenor Kunz vai entender que o objeto de estudo da educação física é a cultura de movimento. Então, se vocês perceberem, de todas essas literaturas que eu já apresentei até agora, cada autor vai entender o objeto de educação física de uma forma distinta. E aí a gente vai ter, em 96, um livro mais, digamos assim, mais recente, do professor Jacimar Daolio, que vai dar origem também a uma nova abordagem, que é a abordagem cultural, através do livro Educação Física e Conceito de Cultura. E ele vai entender que o que se estuda na educação física se dá a partir da cultura. Aí ele tem outros livros, da cultura do corpo, também Cultura, Educação Física e Futebol, publicados em anos posteriores. E aí é importante a gente discutir quais aproximações já existem dentro da literatura escrita na educação física sobre os conteúdos de ensino. O que deve se trabalhar nas aulas de educação física? Quais desafios ainda temos a enfrentar no ensino da educação física dentro do campo escolar? Nos vídeos seguintes, a gente vai tratar de maneira mais específica sobre o campo escolar. O que a literatura, o que as pesquisas têm apontado sobre o ensino dessa disciplina dentro do campo escolar, né? E aí a gente não poderia deixar de falar também sobre os referenciais curriculares estaduais que surgem mais recentemente por conta da BNCC em todas as regiões do Brasil. Então, aqui na região norte, a gente vai ter o referencial curricular amapaense, que tem servido aí de referência para a organização dos currículos das escolas. Eu trouxe também uma imagem aí do referencial curricular do Amazonas. A região Nordeste, só alguns exemplos: referencial curricular de Alagoas, referencial curricular do território maranhense. E em cada estado brasileiro, a gente vai ter uma forma de organizar os conteúdos para o ensino de educação física. Um exemplo aqui do documento curricular do território maranhense, eles vão dividir ali os conteúdos que a BNCC vai chamar de unidade temática em 7, né? Brincadeiras e jogos, esporte, ginástica, dança, lutas e práticas corporais de aventura, né? Nos vídeos seguintes, a gente vai tratar disso de maneira mais específica. A gente vai ter uma aula específica sobre isso. Região Sul, a gente também vai ter outros referenciais. Região Sudeste, a gente tem outros referenciais. E aí, uma curiosidade para vocês: na região Centro-Oeste, a gente tem o referencial curricular do Mato Grosso e o referencial curricular do estado de Goiás. Em Goiás, especificamente,
não tem a descrição sobre o campo da educação física. É uma curiosidade dentro desses referenciais brasileiros, né? E aí, já caminhando aqui para o finalzinho do nosso vídeo, a gente vai ter algumas literaturas específicas no campo da educação física que vão acompanhar a escrita dessas abordagens. Vou apresentar aqui para vocês, de 97 até os dias atuais, né? Por exemplo, a professora Maria Rodrigues vai trazer o Manual Teórico Prático da Educação Física Infantil, Consciência Corporal e a Corporeidade, escrita aí em 99 pela Giovana Freitas. Já acompanhando esse processo, né, a gente vai ter Educação Física Infantil, escrito pela professora Catalina Rodrigues, Educação Física Infantil, Construindo o Movimento na Escola. Se vocês perceberem, né, aí no início dos anos 2000, década de 90, se trata muito sobre a questão do movimento. Então, a literatura também foi acompanhando essa questão das abordagens. Jogos cooperativos para a educação infantil. A professora Soraya Darido vai trazer um livro em 2003 sobre educação física na escola. 3.000 exercícios de jogos para a educação física escolar, tratando especificamente de tipos de jogo. Mais recentemente, né, em 2007, 2017, teve uma segunda edição. A professora Marta Scarpato vai trazer educação física, como planejar as aulas na educação básica. E aí a gente tem o professor Walter Brach, agora em 2011, um dos autores do coletivo de autores, que vai escrever sobre sociologia crítica do esporte. E aí a gente tem mais alguns livros tratando da educação física infantil, livros mais recentes tratando sobre web games. A professora Soraya Darido, junto com a professora Irene Rangel, fazem proposições de 2017 para o campo da escola, de modo pedagógico, mais um livro delas duas para ensinar educação física, né? E aí, de 2018 para cá, a gente vai ter já livros que vão relacionar o conteúdo já com a BNCC. Saberes em Ação na Educação Física, é um livro de 2018 que vai tratar sobre isso. Educação Física Escolar, escrito aí pelo Evandro Moreira, em 2020. Educação Física Escolar, Práticas baseadas na BNCC, como eu já havia dito, né? E mais 2 livros escritos aí mais recentes, Saberes em Ação na Educação Física Escolar, são livros que se fundamentam nos escritos da BNCC. O professor Walter Brach vai reeditar o livro Educação Física e Ciência, Cena de um Casamento Infeliz. E aí, para fechar aqui o nosso vídeo de hoje, a gente traz para vocês algumas revistas que são fundamentais dentro do campo da educação física, onde o acadêmico pode se debruçar ali e encontrar alguns artigos importantes para os seus estudos. Então, a gente vai ter a Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, é uma revista que tem vários artigos tratando sobre atividade física e saúde. Caderno de Formação da RBCE, que trata especificamente do campo escolar. A Motrivivência. Revista Brasileira de Ciência e Movimento. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, que é administrado pela Universidade Federal da Paraíba. Revista Brasileira de Ensino em Antropometria e Desempenho Humano, que vai tratar do campo da biodinâmica. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, né, da USP. Uma que trata sobre atividade física para idosos, que é a Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Assim como também a Revista Cairó e Gerontologia. A Revista Licere, que trata especificamente do campo do lazer. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, campo da atividade física e saúde. Revista Motricidade, Revista Motriz, Revista Movimento, da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul. Revista Multisais, Pensar a Prática, trata muito sobre a educação física dentro do campo escolar. Revista Brasileira de Ciência do Esporte, Revista de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá. E aí a gente tem a Revista de Saúde Pública, que tem uma percepção geral sobre saúde, né? E a Revista Portuguesa de Ciências do Esporte. Então, por hoje, pessoal, a gente vai encerrar a nossa aula por aqui e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até lá!